Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 38º ano, a reunião de número 1559. E hoje vamos ter a grata satisfação de contar aqui com a doutora Tainá Viana, que é cardiologista e ecocardiografista pelo Hospital Ana Nery, em Salvador, mestre em Medicina e Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Medicina da Universidade Federal da Bahia, é preceptora do Programa de Residência em Cardiologia dos Hospitais Ana Nery e o São Rafael, e ela, eu já vi aqui que tem um prestígio fantástico só pelas pessoas que estão assistindo. E todo mundo que eu falava dizia, vai ser top, vai ser top. Bem, a Tainá vai nos falar sobre um tema, sem dúvida nenhuma, para lá de importante, que é a investigação de dor torácica. Qual o método e em qual situação? Tainá, a tela é toda sua e eu pediria aos colegas que desligassem o som, talvez até também a parte visual, para não atrapalhar na apresentação, e depois, ao final, a gente abre para a discussão. Tainá, esteja à vontade. Então, reiterando aí mais uma vez, para mim é uma honra estar aqui. Acho que a gente teve o prazer de estar junto aí no último curso de imersão de Dr. Gilson, e foi uma honra conhecer o pessoal daí de Aracaju que estava aqui com a gente, Dr. Souza, Zé Augusto, doutora Sheila, e assim, e a gente tem a oportunidade de compartilhar, né? Eu acho que construir conhecimento é a coisa mais importante que a gente faz, compartilhar a experiência, assim, e aprender junto. Estou aqui para aprender junto com vocês. A ideia, então, da gente fazer essa nossa aula hoje de investigação de dor torácica, acho que discutir dor torácica, investigação de dor torácica é um universo, assim. E a ideia da gente aqui hoje é focar principalmente no contexto da síndrome coronariana crônica, né? Antigamente chamada DAC estável, hoje chamada síndrome coronariana crônica. Então, é aquele paciente que chega com dor torácica, em geral, no contexto ambulatorial. A gente sabe que essa investigação tende a ser diferente no contexto da síndrome coronariana aguda. Então, vamos pensar aqui no paciente crônico normalmente, um paciente que vem ambulatorialmente para avaliação. A gente tem, então, para frisar algumas coisas, eu acho que é importante a gente falar. A primeira delas é que dor torácica não necessariamente é dor. E isso é uma coisa que muitas vezes os próprios pacientes reiteram. Então, você tem dor no peito? Não, dor eu não tenho, não. Eu não tenho dor, é um desconforto, é um abafamento, é um queimor. Então, lembrar que quando a gente fala dor torácica, a gente está falando de um espectro, na verdade, de sintomas, e a gente sabe que na mulher isso às vezes vem com a apresentação um pouco mais diferente. A gente estava num workshop de cardiologia da mulher na sexta-feira, e a gente teve a oportunidade de discutir um pouco sobre isso. Mas esse sintoma pode vir de diversas formas. Então, qualquer desconforto que aconteça de região cervical à região de epigastro ali, isso pode ser considerado, pode ser de etiologia cardíaca e deve ser pensado e considerado. Veja que esse gráfico é o resultado de uma survey europeia que foram preenchidas por alguns cardiologistas de acordo com a apresentação de sintomas dos últimos pacientes com síndrome coronariana crônica que eles atenderam. E vejam que boa parte desses pacientes não tem dor torácica, eles têm outros sintomas de equivalente isquêmico, e é importante a gente estar atento a isso para valorizar também esses sintomas. E aí a outra coisa que eu falo e que eu trago é que dor, que desconforto, que queimação, que abafamento é esse? E uma boa anamnese aqui vai fazer muita diferença, porque eu costumo dizer que o fato da dor não ser típica não quer dizer que eu não vou ter que investigá-la, mas o fato da dor ser típica, obrigatoriamente eu terei que investigá-la. E o que define para mim que a dor é típica? E aí eu gosto de chamar a atenção, veja que quando a gente vai caracterizar a dor torácica, a gente tem um ponto que é atribuído a ela ser desencadeada pelos esforços e um ponto que é atribuído por ela melhorar em repouso. E não é melhorar em repouso, o paciente fala, não, quando eu sinto dor, eu deito, fico a manhã inteira deitada e a dor melhora. Não é isso, né? Melhorar em repouso é melhorar rapidamente. Então, em poucos minutos, essa dor melhora. Então, a gente lembra muito da característica da dor, se é em aperto, se irradia para pescoço, se irradia para braço, para onde irradia, para onde não irradia, se vem com dispneia associada, mas uma
uma coisa importantíssima é a gente ir atrás dessa informação, dessa relação com o esforço, ser desencadeada pelo esforço e melhorar com repouso. E quando a gente está diante de um paciente com uma dor, com um desconforto torácico desse tipo, a gente não pode deixar de investigar. Então, se a gente tem as 3 características, que é desencadeada pelo esforço, melhora com repouso, e as outras características que a gente conhece, de ser dor em aperto, dor em queimação, a irradiação para cervical, irradiação para braço, a gente sabe que 3 de 3 é uma dor típica. 2 de 3, uma dor atípica, e aqui eu falo muito mais para provocar, porque a recomendação é que a gente não use mais essa terminologia de dor atípica para não dar uma ideia que ela não precisa ser investigada, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas a dor que preenche esses critérios, ela tem que incomodar e a gente tem que ir atrás pensando na etiologia coronariana para essa dor. A segunda questão, quando a gente está diante dessa dor, é ir atrás de coisas que possam me ajudar a reestratificar essa probabilidade pré-teste do meu doente. Talvez uma das coisas que mais vai me ajudar a definir qual exame que eu vou pedir é a probabilidade pré-teste. Então, o sintoma me ajuda, a gente já viu lá atrás, e a outra coisa que vai me ajudar muito é se esse paciente tem ou não tem fator de risco. E vocês vão ver aqui que a característica da dor tem praticamente o mesmo peso dos fatores de risco. Então, aqui é uma tabela da diretriz europeia, agora essa mais nova do ano passado, de síndrome coronariana crônica. E vejam, tem alguns fatores de risco que ele chama mais atenção e que necessariamente a gente tem que ir atrás. Então, história familiar de idade precoce, tabagismo, dislipidemia, hipertensão, diabetes, isso tem que estar na sua investigação, porque se o paciente tem esses fatores, isso vai reestratificar o risco. E vejam aqui embaixo, eu achei muito feliz essa classificação, e aqui eu não me apego aos números exatamente, a ideia não é essa, mas a ideia é ver o que vai influenciar na hora da minha tomada de decisão. Então, veja, quanto mais esses sintomas têm características que sugiram uma dor anginosa, olha aqui em relação aos sintomas, poucos pontos nos sintomas, a probabilidade desse paciente ter uma dor de causa cardíaca, coronariana, a probabilidade desse paciente ter doença coronária é muito menor. Mas quando eu vou aumentando a característica dos sintomas típicos, eu aumento o risco. Quanto maior a idade desse paciente, eu aumento o risco. E quanto mais fatores de risco, vejam aqui, 0 a 1 fator de risco, 2 a 3, 4 a 5, vejam, quanto mais fatores de risco, como isso diferencia para mim. Então, ter em mente que idade, fator de risco e as características da dor, isso tem que estar na minha mente para eu pensar a probabilidade pré-teste, para eu pensar o que eu vou fazer com esse paciente após. E é só isso que eu levo em consideração? Não. Tem outras informações que eu vou usar com o que eu tenho já ali numa primeira consulta que vão me ajudar a reestratificar o risco. E aí, paciente que vem para você com a queixa de dor, de desconforto torácico, necessariamente ele vai ganhar um eletro. E esse eletro, ele vai justamente me ajudar a refinar, porque se eu tenho uma alteração isquêmica, se eu tenho uma zona inativa, se eu tenho uma onda T isquêmica, isso vai me favorecer a pensar, poxa, probabilidade pré-teste só vai aumentando. E aqui, essa diretriz trouxe um dado que é interessante e talvez no final cabe um pouco a gente discutir isso. Veja, o eletro de esforço, aquilo que a gente conhece como teste ergométrico classicamente, ele não traz o teste ergométrico como um exame de investigação de dor torácica nessa nova diretriz. Ele traz o teste ergométrico muito mais como um reestratificador de probabilidade pré-teste, porque ele entende que o teste ergométrico não tem tanto essa capacidade de fechar o diagnóstico ou de afastar o diagnóstico, mas ele tem uma capacidade de reestratificar a probabilidade pré-teste. Então, se esse paciente tem um teste ergométrico, se ele tem, eu uso isso para refinar minha probabilidade pré-teste. Com relação aos outros dados, se eu tiver essas informações, vão me agregar. Então, se esse paciente tem um eco com alteração segmentar ou com a fração de ejeção reduzida de forma significativa, se eu tenho doença aterosclerótica de outros sítios, então esse paciente tem placa de carótida, tem doença arterial de membros inferiores, ele já está me dizendo que ele é um paciente aterosclerótico e, portanto, com mais risco. E aqui embaixo, um outro dado que a gente pode usar e que muitas vezes ajuda a gente. Então, é aquele paciente que muitas vezes já tem uma tomografia de tórax,
por outros motivos. Às vezes o paciente é DPOC, já fez uma tomografia de tórax, às vezes o paciente já internou por uma pneumonia, ou o paciente, na época de Covid, que a gente fez muita tomografia de muita gente, e aí todo mundo, você vai olhando tudo ali na tomografia, claro, parte pulmonar, parte mediastina, etc., mas uma coisa que o cardiologista não pode deixar de olhar quando ele olha uma tomografia de tórax é se a coronária tem calcificação ou não. Então, se eu tenho uma coronária com calcificação numa tomografia de tórax feita previamente, e aí a gente vale ver essa imagem, essa calcificação pode reestratificar o risco do meu paciente para mais. Enquanto que não ter calcificação, eu olho a tomografia, eu não vejo calcificação nenhuma em território de coronária, especialmente se esse paciente já é um paciente ali acima de 40, 45 anos, que aí não ter cálcio já me traz uma informação mais relevante, e quanto mais idoso, sem cálcio, mais informação me traz, essa pouca calcificação pode, inclusive, trazer a probabilidade pré-teste do meu paciente mais para baixo. Então, vejam aqui, pacientes com probabilidade pré-teste antes do score de cálcio até intermediária ou mais para alta aqui no meio, se eu tenho um score de cálcio 0, isso pode fazer com que esse paciente se transforme para mim como um baixo risco de ter doença coronária. Então vejam como todas as informações que eu vou unindo vão me ajudar a chegar lá, que é definir que exame eu vou fazer, que é exatamente aqui onde a gente chega. Essa é uma imagem também dessa última diretriz europeia do ano passado. Duas coisas que eu quero chamar a atenção aqui. É se o paciente tem muito alto risco de doença coronária. Então, o paciente que tem os sintomas característicos de angina, tem fator de risco, tem mais idade, tem outras informações que me agregam, ou tem calcificação na coronária, ou tem um eletro, ou tem um eco que me traz uma alteração segmentar, tem doença aterosclerótica de outros sítios. Então, aquele paciente, sua probabilidade pré-teste é muito alta, esse paciente merece ir para um teste mais invasivo, um teste anatômico, que lhe dê mais informações, que lhe permitam uma tomada de decisão mais precisa. Quanto o paciente que tem um risco muito baixo, esse paciente, você fica por aqui satisfeito. Então, o paciente tem um risco muito baixo, não tem fator de risco, é uma dor que não te chama atenção, você procura um eletro, não tem outros dados que te agreguem, não tem outros dados clínicos que te agreguem informação, poxa, esse paciente você nem precisa seguir adiante com os exames, sejam eles funcionais ou sejam eles anatômicos. E aqui no meio do caminho, esse é o meio do caminho, que é o que a gente vai fazer então com essa galera aí, que tem um risco ali intermediário, ou que tinha um risco baixo, mas quando eu agreguei informações clínicas, elas me jogaram ali para um risco intermediário. Então, esse é o paciente que a gente vai ter que definir. Para que método eu vou? Então, em geral, a gente vai para um método não invasivo, mas a gente precisa definir se a gente vai mais para um anatômico, por exemplo, com angiotomo de coronária, ou se a gente vai mais para um método funcional, sendo que hoje, dos métodos funcionais que a gente tem principalmente a cintilografia de perfusão, que a gente usa a cintilografia de perfusão com Tecnes Systemib, que é o que a gente tem acesso, a gente não tem acesso em geral a esse PET, o que a gente tem o SPECT, a gente tem a ressonância estresse, a gente tem o eco estresse, e aí tem a questão do teste ergométrico, que essa diretriz já nem traz mais como investigação de dor torácica, mas eu acho que cabe a gente falar dele sim, porque é o exame que às vezes a gente tem de fácil acesso para a gente saber o que a gente pode fazer com essa informação. Então, vamos agora entender esse meio do caminho aqui, como que a gente pode refinar isso. A gente tem aqui uma meta-análise, que é uma meta-análise de estudos diagnósticos, que eu acho uma meta-análise muito interessante na investigação de dor torácica. Então, ele pega esses pacientes de dor torácica no contexto de síndrome coronariana crônica, trabalhos publicados com os diversos testes, e aí ele vai refinar, através da meta-análise desses dados, qual teste me agrega mais informação. E aqui eu gostaria só de relembrar rapidamente um conceito, já que a gente tem estudante, a gente tem residente aqui assistindo, acompanhando com a gente, eu queria relembrar com vocês o conceito de likelihood ratio positiva e likelihood ratio negativa. Então, vejam, sensibilidade, acho que mais fácil é entre os doentes eu identificar o exame, o teste, identificar quem tem doença, a especificidade entre os não doentes, identificar quem não tem a doença. Likelihood ratio é o seguinte, é uma fração que no numerador eu tenho a capacidade de encontrar um teste positivo entre os doentes, se é likelihood ratio positivo, então um teste positivo. Um teste positivo entre os doentes sobre encontrar um teste positivo nos não doentes.
Então, eu quero um numerador grande, porque eu quero encontrar teste positivo nos doentes, e eu quero um denominador pequeno, eu não quero encontrar testes positivos nos não doentes. E quanto maior esse número, mais esse teste tem uma capacidade de reestratificar minha probabilidade pré-teste. Então, se eu tenho uma probabilidade pré-teste às vezes até baixa, mas com a likelihood ratio muito alta, um teste positivo vai me dizer se o paciente nem tinha uma probabilidade pré-teste tão alta, mas ele vai reclassificar seu doente para uma probabilidade pós-teste muito mais alta. Quanto à likelihood ratio negativa, é o contrário. É a chance de encontrar um teste negativo num paciente que tenha a doença. Então, teste negativo em quem tem a doença é o numerador, dividido por teste negativo em quem não tem a doença. Então, aqui eu estou falando de teste negativo. Então, eu quero um numerador pequeno, não quero teste negativo em quem tem a doença, dividido por teste negativo em quem não tem a doença. Então, eu quero um denominador grande. Ou seja, que quanto menor esse número, quanto mais ele se afasta do 0,1, idealmente do 0,01, esse teste consegue me dar informações de que realmente, se o teste vier negativo, a probabilidade pós-teste do meu doente vai ser muito baixa. Então, só para relembrar os conceitos, para a gente entender o que está aqui posto, certo? E aí, a meta-análise pegou os vários testes, então, que a gente tem acesso e pensou, poxa, então, quanto que esse teste consegue reclassificar o meu doente? Quanto mais próximo de 1, esse teste não me tira do lugar. A mesma probabilidade que eu tenho antes de fazer o teste, eu vou ter depois. Então, vejam o teste ergométrico, como ele pouco me ajuda quando ele vem positivo e ele pouco me ajuda quando ele vem negativo. É por isso que o teste ergométrico, apesar de ser o exame mais acessível que a gente tem, ele é um teste que pouco muda a minha informação. Então, se eu tenho um paciente que tem uma probabilidade pré-teste alta e eu tenho um teste negativo, minha probabilidade pós-teste vai continuar sendo alta e eu vou ter que ir para um segundo teste. Se eu tenho um paciente com probabilidade pré-teste baixa e vem com um teste positivo, lembrem que a gente está vendo aqui que a especificidade é 60%, ou seja, 40% de quem não tem a doença talvez venha com teste positivo. Então, eu posso fazer um teste ergométrico, venha positivo, minha probabilidade pré-teste é baixa, um teste ergométrico positivo ainda assim me deixará pós-teste com uma probabilidade pequena. Então, por isso que eu falo, teste ergométrico você pode usar para reestratificar o risco, mas muitas vezes ele não vai lhe tirar do lugar se ele for contrário à sua probabilidade pré-teste, tá? Enquanto vejam aqui os outros exames, tirando a cintilografia que a gente faz, que tem uma probabilidade pré-teste um pouco mais baixa, e vejam que aqui é para encontrar alterações anatomicamente significantes e não necessariamente funcionalmente significantes, ele perde um pouco em relação ao ecostresse e perde um pouco em relação à ressonância estresse, tá? Quando a gente vai falar de likelihood ratio negativa, ou seja, meu paciente tem uma probabilidade pré-teste, mesmo alta, se eu venho um teste negativo, ele consegue jogar essa probabilidade pós-teste realmente para baixo, ou seja, realmente eu vou ficar achando que esse paciente não tem a doença, e aí o nosso destaque principal é realmente para angiotomo de coronária. Então, vejam, angiotomo de coronária ganha muito quando ela vem negativa, ela me ajuda a pensar, realmente a probabilidade desse paciente ter a doença fica muito pequena, e para a probabilidade, para o teste positivo, a gente vê que a gente circula mais ou menos ali num caminho parecido entre os testes funcionais que a gente tem acesso e entre a própria angiotomografia. Então, ela fica meio parecida para a likelihood positiva e ganha muito na likelihood negativa. Aqui são esses mesmos valores, mas para uma avaliação funcional. O padrão ouro aqui é sempre o CAT, tá? Lá era o CAT anatômico e aqui é o CAT com avaliação funcional da coronária. Então, eu fiz um FFR, um IFR, para me provar que realmente aquela placa tem repercussão. E aqui, quando eu falo de placas com repercussão hemodinâmica, vejam que em likelihood ratio positiva, a ressonância estresse ganha muito. Então, a ressonância estresse aí é muito boa em dizer que esse paciente tem placa e essa placa tem repercussão. E, de novo aqui, a angiotomo continua bem, mas ela perde um pouco, porque a angiotomo, nem sempre quando ela encontra a placa, aquela placa é funcionalmente ou não funcionalmente com repercussão. Então, essa diferenciação ela não consegue fazer tão bem. Ela consegue ver que tem placa, dizer se essa placa é obstrutiva ou não, mas se ela tem repercussão isquêmica, aí a angiotomo falha e os testes funcionais ganham muito nesse sentido. Uma provocação que eu faço é,
A gente quer saber se o paciente tem placa, se o paciente tem doença, para eu poder tratá-lo. Então, essa informação de ter placa ou não ter placa é muito relevante numa doença que sensibilidade me importa muito, né? Então, ter sensibilidade, quando o paciente tem a doença, dizer que ele tem, me importa. Mas aqui é só uma reflexão para vocês verem que a gente às vezes fica com os conceitos avulsos e em números a gente vê que alguns testes realmente ganham em relação aos outros. Aqui é só para mostrar para vocês isso que eu falei em gráfico, para quem não está familiarizado, isso é um nanograma de Feynman, que é justamente o que eu falei para vocês. A gente tem aqui nessa primeira coluna a probabilidade pré-teste do doente. De onde é que sai isso? Sai da sua avaliação clínica, do sintoma, dos fatores de risco, do eletro, do eco, você vai ter sua probabilidade pré-teste. Isso daqui, essa linha que eu vejo aqui, ela está passando aqui pela likelihood ratio daquele teste. Foi aquilo que eu falei para vocês. Quando ela é likelihood ratio positiva, quanto mais alto, vejam como ela consegue reclassificar a probabilidade pós-teste. E quanto mais baixo, quanto mais próxima do 1, ela não me tira muito do lugar. Vejam aqui um exemplo. Eu tenho uma probabilidade de pré-teste um paciente com risco intermediário, entre 50% e 60%, e eu faço um teste ergométrico e ele vem positivo. A probabilidade pós-teste é entre 60% e 70%. Não reclassifica tanto. Mas se eu faço um angiotomo, ou se eu faço aqui, ele deu o exemplo de um PET, que é um exame que a gente não tem facilmente acessível, mas ele tem a capacidade de reclassificar o meu doente e jogar essa probabilidade pós-teste em cerca de 90%. Então, é importante a gente saber, talvez em dor torácica seja o cenário que a gente mais vai trabalhar. Sempre que eu peço um exame, eu tenho que ter na minha cabeça qual é a probabilidade pré-teste e o quanto aquele exame reclassifica minha probabilidade. E em dor torácica, isso tem que ficar muito claro na cabeça da gente. E aqui é um gráfico da diretriz europeia anterior a essa última de 2019, que eu gosto muito, apesar de ser um gráfico que as pessoas em geral passam bastante batido, mas eu acho que talvez seja um dos gráficos que mais dê informação para a gente, que é justamente essa barra aqui, ela avalia a probabilidade pré-teste do doente, tá? Então, aqui seria 50%, uma probabilidade pré-teste de 50%, uma probabilidade pré-teste mais próxima de 100%, probabilidade pré-teste mais próxima de 0. Quando ele vem em cor vermelha, é o quanto que ele consegue, a partir daquela probabilidade pré-teste, confirmar o diagnóstico ou afastar o diagnóstico. Então, de novo, vejam o teste ergométrico. Ele só consegue, com um teste positivo, confirmar o diagnóstico se a probabilidade pré-teste já for muito alta, quase aqui beirando os 80%. E afastar o diagnóstico, ele só consegue afastar quando a probabilidade pré-teste já é muito baixa, que próximo talvez de 20%, chegando próximo a 15%. Por isso que, de novo, quem está aqui no intermediário, o teste ergométrico não me ajuda em quase nada. Quando eu vou para angiotomo, vejam vocês, uma angiotomo positiva, ele praticamente só reclassifica quem já está aqui no intermediário mais para alto. Mas quando eu tenho um angiotomo de coronária negativa, mesmo pacientes com probabilidades pré-teste muito altas, quase chegando aqui no 85%, ele consegue afastar com segurança ele consegue realmente reduzir e afastar com segurança a probabilidade pós-teste desse paciente ter uma doença coronariana. PET, eu vou pular, porque realmente a gente tem pouco acesso, pouca disponibilidade. A gente não tem muito radiotraçador para avaliação de perfusão pelo PET. O que a gente tem, basicamente, é o SPECT, né? Então, aqui, a ressonância estresse, ela tem uma boa capacidade nos intermediários, tanto de confirmar como de afastar, e o ecoestresse igualmente, enquanto a cintilografia, ela vai melhor nos intermediários para afastar e falha um pouco para confirmar. Então, vejam vocês que a gente tem um angiotomo ganhando muito em afastar a doença, então isso tem que ficar na cabeça da gente, e a gente tem os outros testes funcionais ali mais ou menos parecidos na hora de reclassificar, e aqui a ressonância estresse ganhando um peso importante para confirmar e também para afastar a doença. A ressonância estresse, qual é o cuidado que a gente tem? Primeiro, a disponibilidade, não é todo lugar que faz ressonância cardíaca, e nos que fazem, a questão de volume, às vezes você tem uma certa dificuldade, mas está aí, está para ser feito. Tem uma vantagem que você consegue, no mesmo exame, avaliar a perfusão e avaliar realce tardio, ver se você já tem uma fibrose de padrão isquêmico ou não. Mais disponível, provavelmente, o ecoestresse e a cintilografia que a gente tem. Lembrar do ecoestresse,
ser um exame muito operador dependente, então peça ecoestresse se você sabe quem vai fazer e você confia em quem faz. Cuidado com pedir ecoestresse para qualquer um fazer, sem a confiança. E a cintilografia, talvez dos testes funcionais, seja o que a gente tem um acesso um pouco mais fácil. E vejam que ele também consegue agregar para a gente nesses valores intermediários aqui. E aqui só reforçando alguns pontos de atenção para cada teste, talvez limitações dos testes. Então, no teste ergométrico, lembrar da questão de se o paciente tem bloqueio de ramo esquerdo, esse teste não me agrega em ver isquemia, porque eu não consigo ver alterações ali do segmento ST. O paciente que tem prestação, ele tem alterações de repolarização, alterações do segmento ST que me atrapalham ver as alterações. E o paciente tem que conseguir fazer esforço físico, né? Então, pacientes, às vezes, mais idosos, mais frágeis, paresia, às vezes, paciente com sequela de AVC, questão ortopédica, às vezes não vão conseguir fazer. A cintilografia, lembrar que pacientes que têm BRE, eu posso ter falsos positivos, principalmente ali na região de septo, tá? Então, é um ponto de atenção. Sempre que possível, a gente prefere o estresse físico na cintilografia, exceto nesse paciente de BRE, que se vai ser minha opção, vai ser por cintilografia mesmo, ele tem BRE, o estresse farmacológico talvez vá melhor, porque a taquicardia pode piorar ainda esse falso positivo do BRE. E quando a gente vai falar de angiotomo de coronária, ponto de atenção, angiotomo de coronária precisa ter uma frequência cardíaca bem controlada para minimizar a chance da gente ter artefato e conseguir ver bem essa coronária. Então, você tem que captar a imagem ali da tomografia em uma diástole. Se a sua diástole é curta, a frequência cardíaca é alta, isso pode gerar artefato para você. O ideal é uma frequência cardíaca próxima de 100. E a própria questão do score de cálcio. Então, se esse paciente tem muita calcificação de coronária, esse paciente você vai perder em acurácia diagnóstica, sendo que ele pode tanto superestimar como subestimar quando ele tem muito cálcio. E lembrando vocês que os testes que validaram o angiotomo, eles tendiam a excluir pacientes com score de cálcio acima de 400 ou acima de 600. Então, se você tem score de cálcio acima disso, talvez o angiotomo não seja o melhor exame para o seu paciente, tá? Lembrando que todos os testes, além de dar a informação positivo ou negativo, eles conseguem me dar uma noção de carga de isquemia ou carga de placa. Isso é importante, porque pacientes que têm alta carga de placa ou exames com probabilidade de alto risco, alterações de alto risco, esses pacientes precisam ir para a estratificação invasiva depois do teste funcional, tá? Então, pacientes que têm cintilografia com perda de fração de ejeção, mais do que 3 segmentos com isquemia, pacientes que têm estresse com mais que 3 segmentos de isquemia, ou que perdem fração de ejeção no esforço, pacientes que têm teste ergométrico aí, com mais que 2 milímetros de infra, redução de pressão no esforço, pacientes que têm supra de qualquer derivação, pacientes que infram qualquer quantidade de infra de pelo menos 5 derivações, todos esses são critérios de alto risco, ou pacientes que fazem alteração com baixa carga, todos esses são critérios de alto risco, e eu preciso conhecer esse paciente, porque pode ser o paciente triarterial que vai precisar de uma revascularização, pode ser o paciente de lesão de tronco, então eu preciso ir para um exame invasivo, tá? Aqui só reforçando para vocês um fluxograma isso aqui é um statement do ARRA, da americana, sobre dor torácica, e vejam vocês uma coisa que aí eu queria chamar a atenção, que a europeia não chama, depois da gente já ter falado um pouquinho sobre cada método. Então, pacientes com síndrome coronariana crônica e que não tem DAC conhecido, ou seja, é a primeira vez que eu vou avaliar esse paciente para fazer o diagnóstico ou afastar o diagnóstico. Então, este paciente é o paciente que eu quero dar diagnóstico dele. Eu nunca dei diagnóstico, eu preciso ter a doença desse paciente conhecida. Então, paciente que tem baixo risco, de novo, ele não recomenda seguir com maiores investigações, em alguns casos muito selecionados no score de cálcio, um teste de esforço, mas em geral você vai ficar por aqui mesmo. Pacientes com risco intermediário, aí ele vai dividir ali entre angiotomo, o teste anatômico, e o teste funcional. E aqui na diretriz americana, ele tem uma ponderação ali que ele, para diferenciar entre os dois testes, ele usa 2 coisas principalmente. Uma é a questão da idade, e aqui por que a idade? Porque pacientes mais idosos têm uma tendência a ter mais calcificação de coronária e, portanto, tem um angiotomo de coronária que você não vai ter uma confiança tão grande assim.
Ele usa um corte de 65 anos, então pacientes com mais de 65 anos, ele tende ao teste funcional e menos do que isso ao teste anatômico. Eu tenho algumas ponderações com essa idade fixa ali em 65, mas o que a gente tem que ter em mente, pacientes mais idosos, muita calcificação e um angiotomo talvez não vai ser conclusiva para você. E os testes funcionais para esses pacientes mais idosos vão muito bem, e ele questiona ali essa questão de pacientes deixar os testes funcionais para pacientes com probabilidade pré-testes mais altas também, porque aí a angiotomo ganha na questão de excluir, afastar a doença se você já tem uma probabilidade pré-teste mais baixa, tá? Aqui agora, só para falar, ok, Tainá, você falou de sensibilidade, você falou de especificidade, falou de likelihood ratio, sim. Mas e nos desfechos duros, no risco do meu paciente ter um evento cardiovascular, faz alguma diferença pedir um exame ou outro? Tem alguns trabalhos que já tentaram avaliar isso. Existem diversas críticas aos diversos trabalhos, e a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso no momento da discussão. Mas talvez os trabalhos mais importantes que vão falar sobre isso aí na avaliação do prognóstico desses doentes, lá atrás a gente começa com o PROMISE, que é um estudo que avaliou teste anatômico versus o teste funcional, sendo aqui principalmente teste anatômico ali, angiotomo, e teste funcional, maioria dos pacientes com cintilografia. E ele avaliou pacientes que chegaram com queixa de dor torácica e foram encaminhados ao especialista para avaliar essa queixa. Esses pacientes são, então, randomizados para um teste ou outro, isso aqui é um randomizado, eles vão para um teste ou outro e as condutas são tomadas baseadas nesse teste e segue-se esses pacientes. E vejam vocês que nesse quesito, entre um teste e outro, você não tem diferença prognóstica aqui no PROMISE. Então, para desfechos cardiovasculares maiores, a gente tem um hazard muito próximo de 1 ali, realmente sem diferença entre quem foi para um teste ou quem foi para outro teste. Ok, ficamos inicialmente com essa verdade, testes anatômicos, testes funcionais, aparentemente parecidos para prognóstico. Só que depois você teve a publicação do Scott Hart em 2018, eu confesso que eu tenho algumas críticas aqui, metodológicas e de resultados do Scott Hart, mas vale a pena ser citado. Esse é um trabalho que, de novo, avalia entre teste anatômico e teste funcional. Só que aqui, então, de novo, pacientes com dor torácica que são encaminhados para avaliação, eles são, então, randomizados para angiotomo de coronária ou para o que eles chamam aqui de cuidado padrão. Cuidado padrão não é nem necessariamente um teste funcional. Alguns desses pacientes tinham só um score de risco calculado. Tipo, a gente tinha um Diamond Force, mas que para eles é um score específico lá deles, da região. E se essa probabilidade fosse muito baixa, eles nem seguiam com testes adicionais, senão eles poderiam fazer ali um teste funcional, que na maioria dos pacientes foi só um teste ergométrico. Então, minha grande crítica ao Scott Hart é que a gente está fazendo um angiotomo contra um score ou um score mais teste ergométrico na maioria dos casos. Então, acho que fica já uma disputa meio desleal de cara aqui, né? Vejam, então, 85% dos pacientes no grupo de cuidados padrões vão para teste ergométrico, e é esse o exame que a gente tem na maioria dos casos. E imagem com estresse, que seria a cintilografia, a minoria dos pacientes foram para um exame, então, um pouco mais de informações para a gente. E aí, no Scott Hart, sim, a gente tem uma diferença para desfecho duro ali, que é um combinado de morte cardiovascular e infarto, e vejam vocês que fazer um teste anatômico aqui, angiotomo, conseguiu reduzir desfechos cardiovasculares. Meu ponto de observação é se realmente esse comparativo, que ele chamou de cuidado padrão, foi realmente tão eficiente assim, tá? E aqui, para finalizar, a gente fala um pouquinho do isquemia. Então, todo mundo lembra do isquemia como um trabalho que avaliou revascularização precoce versus tratamento clínico. Mas vejam vocês que o isquemia, na verdade, é estratégia invasiva contra estratégia conservadora. E estratégia invasiva começa para ele com ir para um CAT e revascularizar, se tiver o que revascularizar, ou seguir com o exame que ele tem em mão. Então, lembrem vocês que o isquemia é um trabalho que, para ser randomizado, os pacientes tinham isquemia importante num teste funcional, a maioria deles eram cintilografia, alguns
os testes ergométricos, eles são então randomizados, já que eles têm bastante isquemia. Será que para uma estratégia invasiva de CAT precoce e revascularização é melhor do que seguir com um tratamento conservador para a doença coronária? Lembre-se que os pacientes faziam um angiotomo de coronária antes, mas esse angiotomo não era conhecido o resultado nem dos pacientes, nem de quem seguia esses pacientes, ela era utilizada apenas para dizer, tem doença obstrutiva, afinal a gente está estudando aqui doença coronariana obstrutiva, se não tinham, eles iam para um registro serem acompanhados, que é o registro Tchau, ou excluir que eles tinham lesão de tronco, porque se eles tinham lesão de tronco, aí realmente a gente teria que migrar para uma estratégia invasiva direta. 8% dos pacientes tinham lesão de tronco e cerca de 13% dos pacientes, mais ou menos, não tinham doença obstrutiva. Tinham isquemia, mas não tinham doença obstrutiva. E vejam vocês a provocação que eu quero fazer aqui. Aqui não é a publicação do isquemia, a gente sabe na publicação do isquemia que ir para uma estratégia invasiva inicial não foi superior para morte e infarto no grupo que seguiu precocemente para CAT e para revascularização. Então, teoricamente, desde que afastando que esse paciente tenha uma lesão de tronco, você poderia seguir com a estratégia ali clínica. Mas aqui é uma subanálise, na verdade, do isquemia, que ele vai avaliar. Será que quem foi capaz de predizer desfechos nesses pacientes? O que foi melhor para predizer desfechos nesses pacientes? Então, aqui pesando o peso prognóstico das informações. Vejam vocês aqui, essa é a análise de isquemia, tá? Então, a gravidade da isquemia foi capaz de predizer eventos, é isso que ele está avaliando aqui. Então, quando a gente está avaliando isquemia leve, moderada ou grave, isso não é capaz de predizer eventos, de diferenciar o paciente que vai ter mortalidade, vai infartar, então ele falha nisso. Enquanto, quando a gente vai para o teste, os pacientes que avaliação anatômica, a carga de placa, então ter mais placa, ter mais lesões, aí sim a gente consegue diferenciar esses pacientes para os desfechos clínicos. Então, o teste anatômico, a informação anatômica consegue dizer para mim quem tem mais risco de infartar, quem tem mais risco de morrer de causa cardiovascular. Então, fica aqui uma provocação quando a gente está avaliando dor torácica, qual é também o meu objetivo? É o paciente que eu nunca dei um diagnóstico e que eu quero uma informação precisa, eu preciso afastar doença, que aí lembrem vocês que a angiotomo, ela consegue ser mais precisa em afastar doença, com as devidas ponderações. E lembrar que o teste anatômico, além disso, ele consegue prognosticar melhor o meu doente e me ajudar a definir, talvez, quem vai para uma estratégia de revascularização, quem eu vou ficar num tratamento conservador de forma mais tranquila, tá? Então, teste anatômico ganha nesse aspecto. Também acesso nem sempre é o mais fácil. E o teste funcional ganha em quem? Em quem já tem uma probabilidade pré-teste alta, que o teste funcional provavelmente vai confirmar para mim, mas lembrem-se vocês que dependendo do teste funcional que você vai, se esse paciente tem uma probabilidade pré-teste mais alta, não necessariamente ele afasta. Se você continua achando que ele tem doença, apesar de um teste funcional negativo, ele deve ir para um teste anatômico definitivo, certo? E lembrar vocês que nos pacientes mais idosos, os testes funcionais também vão muito bem pela questão da calcificação de coronária e a gente acaba perdendo na acurácia da angiotomografia. Acho que é isso. Agradecer vocês aí e ficamos abertos para as discussões. Bem, Tainá, parabéns. Eu acho que atingiu todas as nossas expectativas, né? Então, eu acho que você fez uma apresentação muito didática e abrangeu aí com um tema assim, de uma importância muito grande. Eu, antes de abrir aqui para a discussão, Tainá, eu queria só assim, ressaltar o que você falou, por exemplo, da importância da avaliação inicial e da caracterização do sintoma, não é? Porque isso que você disse é muito bem. O paciente, não, dor eu não tenho, não, eu só tenho peso. Quer dizer, e essas características têm mais valor do que a dor em si. E lembrar que mesmo a dor com aquelas características típicas todas, que a gente evita hoje chamar, ela você vai encontrar num percentual abaixo de 30%, tanto de dor como da própria dispneia, né, que seria o equivalente. Então, é mais fácil
é mais frequente encontrar com característica não tão típica do que com típica, né? Porque muita gente fica só focado nisso aí. E se você faz aquela estratificação que você bota fator de risco, etc., você vai agregar, não é, idade, fator de risco e os sintomas que você deixou bem. Eu acho que essa diretriz europeia está muito boa nisso. Uma pergunta que eu queria fazer a você, que aquela meta-análise que tem aquele grupo, eu sei que tem o Jerome Bax ali no meio, em que você vai ver o likelihood positivo e o negativo. Aquilo você está falando de DAC obstrutiva epicárdica, né? Porque a própria diretriz europeia diz que quando a gente está falando de síndrome coronária anacrônica, lembrar que você pode ter alteração anatômica e funcional na macro e na microcirculação. Então, isso eu acho que é uma coisa que tem que ficar claro aí. E antes de você responder a essa pergunta, eu digo, vai ter situações que você vai ter que fazer exame combinado. Por exemplo, você pegar um paciente aí com a probabilidade aí um pouco abaixo de 30%, se você fizer uma angiotomografia negativa, ele afasta com um valor grande. Mas se ela for positiva, a probabilidade pós-teste vai para uns 40%, sei lá. Então, se você fizer um exame funcional, vamos botar um X-stress, e ele vai lá para 82%. Não sei se você concorda com isso aí. Acho que isso que você falou da doença epicárdica, isso talvez é importantíssimo a gente falar, realmente pela questão do tempo eu acabei focando na doença epicárdica, mas é exatamente isso. Então, assim, o paciente tem uma dor, a dor é possivelmente anginosa, você fez um teste de doença coronária, fez um teste anatômico, não tem placa obstrutiva, não tem doença coronariana obstrutiva. O que não quer dizer, o que eu já canso de ver, não, seu coração não tem problema não, pode procurar que esse problema seu é de outra coisa. E às vezes você está justamente diante de um paciente de inoca ali, como a gente pode dizer, a doença não obstrutiva. A gente lembra, 80% da perfusão coronária é microvascular. O problema é que a gente tem hoje uma certa dificuldade de fazer a avaliação da microvasculatura. Então, o que a gente tem acesso hoje, às vezes, é aquele paciente que faz um CAT, faz um cintilo, tem isquemia, faz um CAT, não tem lesão. E aí o sintoma é compatível, aí você fala, não, tem isquemia, tem dor, só que não tem placa obstrutiva. Então, aí a gente vai tratar esse paciente como um paciente de doença não obstrutiva. E a gente sabe que isso faz diferença na efetividade do tratamento. Então, você tratar a angina do paciente de acordo com a fisiopatologia dela, torna o nosso tratamento muito mais efetivo. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar, concordo plenamente. Com relação à questão dos testes combinados, muitas vezes a gente vai precisar dos testes combinados. Então, assim, principalmente para aquele paciente, às vezes, que está ali no meio do caminho, e quantas vezes tem aquele paciente que tem uma dor que lhe chama a atenção, a dor tem sintomas muito característicos, você faz um teste funcional, ele vem negativo, por exemplo. Aí você, poxa, mas não, essa dor, para mim, ela é anginosa, o paciente tem fator de risco, probabilidade pré-teste é alta. Por mais que ele reclassifique, ele não é suficiente para lhe deixar confortável de falar, está excluído. Melhor prognóstico, mas não está excluída a doença. E aqui uma coisa que eu falo que é importante é que dar o diagnóstico para tratar a doença, vejam, para mim, a principal mensagem que o Scott Hart me deu é, quando você dá o diagnóstico e trata a doença, veja a melhora que você tem em prognóstico. Então, deixar passar um diagnóstico desse, você está deixando de tratar uma doença que é relevante. Então, por isso que muitas vezes essa probabilidade pré-teste vai lhe ajudar quando você fizer um exame e falar, não estou satisfeito. Preciso de um segundo exame para afastar com confiança ou talvez para confirmar e poder tratar direcionado o que eu tenho que tratar. E às vezes, veja, você faz um angiotomo, vem uma placa, mas você fica ali, poxa, será que esse sintoma é da placa? A placa vai lhe definir que você vai ter que tratar doença aterosclerótica. Então, eu vou ter que dar essa, eu vou ter que dar estatina. Mas e esse sintoma que eu tenho? Ele é ou não é? Quantas vezes a gente se coloca diante dessa dúvida? E aí,
Aí o teste funcional me agrega muito, porque o teste funcional me dá justamente essa informação da repercussão clínica, do sintoma, da isquemia. Então, é um vice-versa. Então, às vezes você vai de um funcional para um anatômico e do anatômico para um funcional, para você ver que não é algo simples, não é um diagnóstico muitas vezes fácil. E você tem que ter na sua cabeça. Eu estou dando diagnóstico de doença aterosclerótica ou estou dando diagnóstico do sintoma que o paciente está sentindo? E isso tem que estar o tempo todo na sua cabeça. Perfeito, Tainá. E quantos pacientes fazem algum tipo de revascularização e continuam com o teste Continua com o mesmo sintoma. Não é isso? Então, esse é um problema. Eu estou vendo aqui que quem primeiro levantou a mão foi Luiz Flávio, depois tem Rodrigo, e eu sei que o Zé Augusto vai comentar também, já levantou. Então, Luiz, você primeiro. Luiz? Opa, boa noite. Estou ligando a câmera aqui. Opa, boa noite. Tá na aula espetacular. Realmente fiquei assim, admirado pela aula. Eu acho que é uma aula didática, tanto para a gente, quanto para estudante, quanto para residente. Eu acho que é uma aula que serve para todo mundo. Eu acho que Souza não falou com você em relação ao nosso canal, né? Que a gente deixa essa aula gravada no nosso canal. Então, eu acho que se você concordar, eu acho que seria muito interessante. Inclusive, tem residentes que rodam comigo. Falei, Zé Augusto. Imagem, falou, né? Pronto. Então, assim, eu acho que tem residentes que rodam comigo e agora, para rodar comigo agora, obrigatoriamente vai ter que assistir sua aula. Realmente, assim, dá um grau de familiarização com os métodos, que é uma coisa que, assim, muito difícil da gente achar hoje em dia. Eu acho muito boa mesmo sua aula. Parabéns. Que bom. Tem algumas considerações, assim, breves. Eu acho que gostei assim, do que você falou do teste ergométrico. Realmente é um exame que ele ajuda muito pouco naquela faixa intermediária. Eu acho que não é um exame desprezível, principalmente naqueles pacientes que tem lá como very low risk, né, que são os muito baixo risco, que o guideline até considera você não fazer nada. Eu acho que você não fazer nada nesses pacientes é temeroso, né? Então eu acho que o teste ergométrico vai muito bem aí, porque mesmo que ele dê positivo, você não confia, a probabilidade da positiva é muito pequena nesses casos. Então, eu acho que 95% vai dar negativo, vai confirmar a sua hipótese e você vai ficar tranquilo, o paciente vai ficar tranquilo. Então, é um exame inócuo, um exame que dá informações além da pesquisa de isquemia, sobre pressão arterial, sobre capacidade física. Então, é um exame excelente nessa subgrupo. Eu acho que eu não descartaria não fazer nada nesses casos. E, assim, claro, você pode usar até com triagem, né? Se der negativo, ótimo, confirmou a sua hipótese. Se der positivo, você vai para o segundo teste. Eu acho que não tem nenhum problema nesses casos. Você realmente, o teste ergométrico é útil nesse caso. Então, eu acho que eu só pensaria nisso. E eu queria a sua opinião, você chegou a falar do Scott Hart, e em relação principalmente à mudança de tratamento, né? Porque, na verdade, o que mudou realmente do Scott Hart foi você implementar terapia clínica e vamos ser sensato, na estatina, né? Vamos ser prático e direto, na estatina. Você vai iniciar a estatina. Então, a minha dúvida é uma coisa que eu sempre penso, né? Você leva em consideração o fato, porque, por exemplo, os pacientes que já estão usando o PROMIS, que a maioria está usando estatina, não mudou o diagnóstico. Então, por exemplo, o cara que eventualmente já está usando estatina, que talvez não tenha esse benefício. Então, na sua prática clínica, e até como preceptora, você leva isso em consideração, por exemplo, o fato de você já estar usando estatina. A angiotomo não vai ter esse plus, né? Que é você mudar o tratamento clínico. Em relação àqueles que são virgens de tratamento, que você detectando placa vai mudar a vida dele, se o fato dele não estar ou estar usando estatina, se isso faz diferença do ponto de vista de você tender mais para angiotomo, se na prática você tem usado isso. Boa, Luiz, obrigada aí. Comentário excelente sobre o teste ergométrico. Eu concordo muito com o que você diz, assim, nesses pacientes, às vezes, de baixo risco, você não fica confortável, acho que o teste ergométrico vai muito bem, porque justamente quando ele bate com sua opinião inicial, ele realmente aí lhe ajuda. Com relação a essa questão do Scott Hart, do que fez diferença, eu concordo com você, acho que passa uma mensagem para mim que é justamente isso, é justamente o quanto que dar o diagnóstico é importante para implementar a terapia. O que mudou foi isso mesmo. Uma coisa que aqui eu vou te falar muito da minha experiência pessoal, é que quando eu identifico a placa, às vezes minha meta muda, então muda às vezes ali eu associar um ezetimibe, reforçar a meta, mas uma coisa que eu acho que é mais importante ainda do que isso, a adesão muda absurdamente. Quando você, de ali, achar uma placa de carótida, às vezes, o paciente, nossa, mas já está formando uma placa, e aí, às vezes, um paciente que não tem adesão,
ele passa a ter. Então, às vezes, uma coisa que eu acho, às vezes pode ser que mude minha meta, às vezes o paciente já tinha uma meta alta, nem vai mudar, mas a adesão eu acho que muda. Inclusive, pesquisa de aterosclerose subclínica, pesquisa de placa aqui no paciente sintomático, às vezes eu acho isso relevante. Então, eu uso às vezes nesse sentido, te confesso. Perfeito. Não tinha nem pensado nisso, realmente. E interessante, Tainá, nós discutimos agora no clube do artigo e eu falei isso, eu digo, olha, às vezes eu uso muito o exame até de carota no sentido de você persuadir, né, o paciente, olha, você tem placa aqui, você tem uns 40% de chance de ter aqui e ter cá. Entendeu? Então, eu acho que isso, para adesão de doença crônica, você imagina, você pega um paciente de risco intermediário e relativamente jovem, você vai dizer que vai usar remédio, estatina o resto da vida. Então, essa história de saber que ele já tem um entupimento, sem dúvida nenhuma, faz a diferença, eu concordo. Bem, o Zé Augusto, tem Rodrigo primeiro, depois Zé Augusto. Rodrigo. Beleza, boa noite, pessoal. Boa noite, Tainá. Obrigado pela excelente apresentação. Tainá, a minha questão é a seguinte: eu acho muito curioso esses pacientes crônicos, né? A doença coronária crônica. E, assim, hoje, aparentemente, é uma doença de baixa mortalidade, né? Cada vez mais tratamento clínico, salvo naqueles refratários, anginas refratárias, naqueles casos mais complexos. Mas a minha dúvida não é meu dia a dia, eu não mexo muito mais com coronária, mas eu gosto muito de cardiologia. E, assim, eu queria saber se existe evidência na ciência, ou como é a tua prática, no sentido de, mesmo no doente crônico, e cada vez mais com essa tendência da cardiologia de avaliar a anatomia, ou seja, não somente funcionalmente, a carga isquêmica, etc. e tal. Existe algum dado de que lesões suboclusivas, tratar com angioplastia reduz evento versus só tratamento? Veja, lesões suboclusivas a despeito do sintoma, inclusive, o sintoma a gente sabe que o doente manda, né? O doente muito sintomático, a gente precisa fazer alguma coisa por ele. Mas as lesões suboclusivas em doentes crônicos, existe algum trial, existe alguma informação no sentido de que, se eu fizer um tratamento invasivo, cirúrgico ou via catéter, além do tratamento clínico, isso reduz eventos ou... Eu queria a tua visão nisso aí. Pronto, ótima pergunta. Uma coisa, Rodrigo, é o seguinte: quando a gente falava lá atrás do Courage, se você for olhar quantos pacientes foram avaliados no recrutamento e quantos pacientes foram efetivamente incluídos no Courage, lembre que todos os pacientes lá tinham CAT. Eles eram incluídos quando tinha evidência de lesão no CAT, eles eram então avaliados para serem randomizados, DAC estável, pelo menos uniarterial, randomizados para angioplastia ou tratamento clínico. Por N motivos, alguns pacientes não tinham critérios para ser incluídos, mas praticamente 15%, 20% dos pacientes que foram avaliados foram incluídos. Aí os hemodinamicistas levantaram a mão e falaram: poxa, mas então vocês estão dizendo que tratamento clínico pode ser feito, mas pode ser feito então para 20% só dos pacientes que têm DAC? E aí surge essa dúvida, essa discussão de que as pessoas conheciam os CATs e provavelmente pacientes com lesão muito grave, os assistentes não permitiram que esses pacientes foram incluídos na randomização e etc. E aí quando vem o isquímia, uma das coisas que eu acho extremamente elegante no isquemia é o seguinte: você tem a evidência de isquemia, angiotomo, ninguém conhece angiotomo do paciente no sentido, é lesão suboclusiva, é lesão de 90, é DA proximal, é distal. Você só tem a informação, tem doença obstrutiva, ponto, e não tem lesão de tronco, pode randomizar. É toda a informação que se tem. Então, assim, é possível que a partir do isquímia a gente tenha, assim, pacientes incluídos com uma... Deixa eu só botar minha bateria aqui, muito desculpa. Pronto. Mas não há um subestudo disso aí, né? Mas, então, assim... Oi? Digo, certamente havia pacientes com esse perfil, mas não há um subestudo. Só que a gente não conhece. Esse grupo. Então, eu não sei quem era o subocluído, quem não era. De avaliação, assim, por exemplo, tem uma subanálise do Courage, que também é uma subanálise bastante elegante, que ele avalia por alteração anatômica, para ver se alguma alteração anatômica os pacientes têm benefício com a revascularização. Ele avalia uniarterial, biarterial, triarterial, e assim, tem uma avaliação que é quando os pacientes têm DA
proximal e muito grave, que ele bota lá acima de 80%, a curva começa a se abrir, mas você fica com um N muito pequeno e isso não dá significância estatística. Então, na prática, vou te ser bem sincera, esses pacientes não estão amplamente representados nos trabalhos. Esses pacientes são aqueles trabalhos que não estão randomizados nos trabalhos. Então, esse é o paciente que eu vou te confessar, você tem que individualizar mesmo. E aí, uma coisa assim, e a característica da placa, a gente está vendo ali em fluoroscopia. Será que a informação intravascular, será que um ultrassom, o fato de ter uma capa fibrosa fina, outras informações talvez lhe agreguem. Mas eu vou lhe dizer que eu vou tomar uma decisão baseada em ensaio clínico, não é. Essa é uma decisão individualizada por placa, por paciente, por característica de placa. Perfeito. Maravilha. Excelente. Zé Augusto, eu já convidei Tainá para o Clube do Artigo, viu? Você coordena, ela disse, vamos passar, mandar para ela aí, de repente ela vai agregar muito valor para a gente. E aí, só ela escolher artigo e a gente passa para o residente e ela é comentadora, tá ótimo. Tainá, parabéns aí, foi espetacular, eu acho que sua aula foi... Travou aqui para mim, foi só para mim? Travou. Zé Augusto? Ele travou. Zé, travou aí. Voltou agora. Está ouvindo agora? Agora sim. Melhorou. Então, eu estava dizendo assim, parabéns. Sua aula foi irretocável, muito atualizada, com a capacidade de análise crítica. Acho que foi muito produtiva para os residentes e estudantes. Sobretudo esse raciocínio clínico probabilístico foi muito bem passado. Eu queria assim, a sua avaliação crítica, porque uma coisa que me preocupa hoje, já com os cabelos brancos chegando, é que, apesar da gente estar cada vez mais seguro em tratar essa doença do ponto de vista clínico, mas as diretrizes ainda assumem que a gente tem que conhecer tudo. Que a gente tem que conhecer a isquemia, tem que conhecer se o indivíduo tem placa, tem que saber quanto tem de placa, tem que saber se a função microvascular está funcionando ou não, embora nenhuma dessas variáveis muda o TICAM duro. Fora uma lesão de tronco, cujos trabalhos são da década do século passado, uma era pré-estatina, alguns autores discutem que a gente devia ter um trabalho de tronco com tratamento clínico agressivo. Fora essa situação, nem o triarterial com fração de ejeção normal, nem com disfunção ventricular, a intervenção cirúrgica foi benéfica nem por angioplastia, nem por cirurgia. O benefício do STIT é muito, muito, muito marginal a longo prazo. Certo? Essas são as premissas do contexto que eu coloco. Então, apesar disso, a gente está aqui sempre nas diretrizes, discutindo cada vez métodos sofisticados, e a gente está, de certa forma, já aposentando o teste ergométrico, e é o que a diretriz diz, não estou falando... E isso me preocupa, porque eu acho que assim, a gente está num período da ciência e do sistema de saúde que eu preciso ter um fenótipo que é melhores resultados com custo baixo. A gente vai ter que buscar essa engenharia, isso a indústria faz com maestria, e a gente não está pensando nisso ainda. E a gente está sentindo no bolso os planos de saúde aumentando para a gente, e a gente não está aguentando pagar o plano de saúde. Então, dito isso, eu estava procurando aqui, mas não consegui. Uma certa feita, o grupo lá do John Spertus, que é do Kansas Questionnaire, do Seattle, do questionário de Seattle, ele fez uma survey com vários especialistas, pessoal assim de altíssimo nível, se estava na hora de a gente começar a tratar sem conhecer a anatomia. Muito mais do que o isquímia, não afastava nem por angiotomo. Ou seja, se estava na hora, minto, se tinha equipose para se testar um estudo de tratar sem conhecer a anatomia. Na verdade, era o seguinte, a gente autorizaria fazer um estudo nesses termos, a maioria da survey deu positivo, a gente está nesse ponto. Entendeu? Eu, pessoalmente, sabendo que 80%, 75% do Brasil é SUS, e que a gente precisa, muitas vezes, pensar na questão custo, e a gente nem tem esses métodos todos, e conhecendo um pouco mais tempo os antigos que tratavam DAC crônica, muitas vezes com sintomático, e com Souza pegou muito isso, acho que meu pai eu vivi muito isso, e a gente não tinha anatomia, e hoje com baixo risco dessa doença,
será que a gente não está na hora da gente começar a mudar um pouquinho o enfoque dessa doença e assumir, porque me causa espécie a gente, com tanto dado, não reduzir revasque, me causa não reduzir angioplastia, e, ao contrário, aumentar a pesquisa de isquemia, aumentar a pesquisa da anatomia, e a gente, no fundo, coletivamente, a gente não precisa. Eu tenho muito medo, Tainá, do termo individualização, porque individualização recai no meu medo da placa, no meu reflexo apostenótico, no meu medo de que a morfologia da placa, que a composição da placa está sinalizando que eu tenho que tratar, mas eu não tenho essa evidência ainda. Então, a individualização sempre é pró-atividade, sempre é pró-intervenção. Ela nunca é uma individualização para reduzir a intervenção, tudo. Então, eu queria ouvir, assim, sua visão crítica, não é para agora, a diretriz ainda é essa, mas eu tenho me preocupado, que eu tenho lido um pouco sobre método de diretriz, eu estou no Bom Dia agora, as próximas diretrizes de alguns países vão vir com custo-efetividade, vão vir com essa preocupação, vão vir ponderando entre a gente ter no SUS rosuvastatina e ezetimibe, eu estou preocupado em ter, entendeu, um método. E pegando o gancho, assim, só para finalizar, a gente discutiu esse trabalho. Será que se eu tiver um paciente, não é melhor eu reclassificar o risco intermediário assintomático da estatina do que eu pesquisar a isquemia de forma mais sistemática? E para esse paciente que a fisiopatologia ainda não direciona do ponto de vista de mudança de outcome de tratamento, será que coletivamente não era melhor a gente tratar estatina para esse grupo, fazer um score de cálcio, uma coisa mais simples? Se ele ficasse sintomático, a gente filtrava esse paciente para uma conduta mais, digamos, mais aprofundada. Eu queria só ouvir o que é que você pensa disso, se tem muita divagação, se tem muita maluquice nesse tipo de raciocínio. Eu acho a provocação excelente, assim. Eu acho que, sabe o que mais me impressiona? A gente está falando aqui de diagnóstico de doença coronária, e a gente tem a publicação recente do NIT, que é um registro brasileiro de vários centros, incluindo só pacientes com doença aterosclerótica clínica, obstrutiva, percentual de LDL em meta, 8%. É impressionante. LDL menor que 50, 8 ponto alguma coisinha. 9%, para ser bondosa, eu vou arredondar. Isso é um absurdo. Se eu estou aqui falando que o que muda é prognóstico, para que eu estou dando diagnóstico? Porque, assim, dar diagnóstico, a galera está dando a rodo. Tratar, sabe qual é a minha crítica que eu faço aqui? É mais fácil eu mandar botar um stent e o paciente achar que ali está resolvido. Ah, não, estou tratado. Do que dizer, não, você tem que tomar esse remédio, você tem que ter LDL em tanto. Quanto de tempo você gasta de conversa com o paciente para dizer que ele tem placa sim, que ele não precisa botar stent, que ele não precisa de cirurgia, mas que ele precisa mudar isso, que ele precisa mudar aquilo, que ele precisa usar estatina, que ele precisa chegar numa meta de LDL. Isso, que é o trabalho do clínico, é, às vezes, mais difícil de cumprir. Eu acho que ter a informação da doença, conhecer a doença, eu acho importante ainda. Eu acho que conhecer a doença me faz ser mais efetiva, faz o paciente ter mais adesão, me ajuda a tomar decisões prognósticas do meu paciente, no sentido de esse paciente mais grave, esse paciente talvez menos grave. Mas o que eu acho é que muitas vezes falta para a gente a maturidade de ver um teste anatômico muitas vezes, ou um teste funcional de um risco intermediário, entender esse paciente tem doença coronária, eu preciso chegar na meta dele, mas você quer ir mais e mais e mais e quer revascularizar para dizer que está resolvido, e o paciente dizer, fulano salvou minha vida, sendo que salvar a vida dele vai ser estatina e AS, terapia antitrombótica, etc., mudando o estilo de vida. Então, assim, eu acho que a informação diagnóstica ainda me pesa. Então, eu tenho uma tendência ainda a correr atrás desse diagnóstico. Mas eu acho que o mais importante que a gente está deixando passar, concordo plenamente com você. O que muda a história da doença é terapia clínica. Então, eu quero dar o diagnóstico para tratar clinicamente. E entender o que cabe disso aqui. Também não é, porque eu vou te falar também, às vezes o cara o cara já fez um teste ergométrico, já fez um cintilo, já fez um angiotoma e tá vindo para um CAT.
Tipo assim, ele passou pela linha toda, assim, tipo, isso não é necessário. Por isso que eu digo, a gente tem que saber o que a gente está procurando, para saber o exame que a gente vai pedir, tentar ser o máximo assertivo, diminuir custo-efetividade nesse sentido, e diminuir aqui custo, diminuindo eventos. Então, diminuindo internamento, diminuindo infarto, e aí diminuir custo nesse sentido, e aí terapia faz diferença nisso. Talvez essa seja a crítica mais relevante em doença coronariana crônica. O quanto a gente tem inércia terapêutica. Perfeito. Beleza, ótimo. Uma coisa, viu, Tainá, que eu tenho visto, porque eu tenho procurado fazer no consultório, diante do paciente com doença coronária, independente de conhecer anatomia ou não, eu pergunto a ele o que é que ele... Sempre digo o seguinte, você trata para 3 coisas: reduzir sintoma, reduzir morte, reduzir infarto. E vou dizendo assim, porque você sabe que a imensa maioria vão pelo reflexo óculo-estenótico ou isquêmico estenótico, né? Você sabe que Zé Augusto e Luiz Cláudio descreveram um reflexo isquêmico estenótico, né? Óculos isquêmico. Então, mas você, quando é uma surpresa, você veja, eu não sei se foi o Courage, que 80% dos pacientes que foram revascularizados pensavam que está sendo revascularizado para reduzir infarto e para reduzir morte. Quer dizer, ninguém falou para ele que... E muitas vezes esse tipo de revascularização não consegue. Então, eu acho que esse é um ponto que tem que ser visto, né? A gente tem que ter um cuidado grande. Inclusive, por exemplo, você vai para qualquer método desse de exame, não tem cuidado de já vir o paciente já indicado já para fazer, né? Porque às vezes o hemodinamicista já está buzinando ali, que tem que fazer, né? Então, eu acho que cabe a nós clínicos sempre conduzir, e já teve aquele estudo IST, não me lembro mais qual era, que pegava e dizia assim, quando o clínico conduz o paciente, no sentido do que vai fazer, ele vai muito melhor do que quando você trata puramente lesões anatômicas, né? Então, acho que isso é um ponto. Bem, eu estou vendo que tem alguma pessoa aqui com a mão levantada, mas não consigo identificar. Tem alguém, pessoal, aí? Tem Luiz que está aqui, que ficou... Vitor Vale. Mas tem um outro nome aqui que eu não sei, tem outra pessoa. Não tem? Vitor Vale. Vitor, olá, Vitor. Doutor Souza, alguém para defender os Olha lá, estentes. vem aí o hemodinamicista. A pessoa... E aí, Vitor, o que você faz? Vamos fazer o contraponto. Luiz, não, estou brincando. Você vai fazer como um argentino chamado Lafuente. Ele faz assim, eu estratifico todo mundo, mas faço CAT em todos. Então... Nem tanto. Tainá, parabéns pela aula, foi excelente mesmo. Acho que você fez uma ótima revisão aí de tudo, né? Não, eu só queria fazer alguns comentários, né? Primeiro, aquela questão da lesão suboclusiva. Eu acho que se tiver em mim, pode tratar sempre. E nos pacientes, eu acho válido. Todos os estudos também, praticamente excluíram, né? A série FAME toda excluiu pacientes com lesões acima de 90%, né? Eram lesões entre 40% e 90%, então da série FAME não vai ter nenhum paciente com doença suboclusiva. E acredito que os outros estudos, né? Você falou que o isquímia não daria para saber, mas também não dá para saber como evoluíram esses pacientes dentro do, né? Não teve nenhum subgrupo analisado nesse sentido. Com relação à angioplastia para lesões crônicas, eu acho que está bem estabelecido que não altera mortalidade e nem infarto, né? Talvez até, assim, o isquímia mostrou uma redução de infarto espontâneo para quem fez revascularização, seja cirúrgica ou percutânea, porém às custas de um aumento de infarto periprocedimento. E aí, no final das contas, as curvas se sobrepõem ali e você não tem nenhum benefício da estratégia de revascularização com relação ao tratamento clínico. Mas vale a pena, né, frisar, né, que a gente vai ter um subgrupo de pacientes, né, em que se as estratégias são equivalentes, né, e elas não são concorrentes, lógico que sempre que você fizer uma angioplastia você vai querer esse paciente com tratamento clínico super otimizado também, né, mas que às vezes a escolha pende para a gente fazer uma angioplastia mais precocemente e não fazer uma estratégia de tratamento clínico inicial e revascularização, se necessário, né? E principalmente se o paciente é um paciente muito ansioso, ele sabe que tem uma lesão de 80% na DA, ele foi ler, ele foi pesquisar, ele não está conseguindo viver sabendo que tem uma lesão, né? E aí o papel de vocês clínicos é tranquilizar, mas às vezes esse paciente
vai pegar uma segunda, vai pegar uma terceira opinião e vai para o Sírio e vai terminar com o stent do Sírio. Então, a gente sabe como funcionam as coisas. Então, é só para fazer esse contraponto. Deixa eu só colocar uma coisa assim, viu, Tainá? Só para não ficar uma impressão. Primeiro que eu tenho muita dificuldade também de não tratar uma lesão suboclusiva individualmente. Eu acho que institucionalmente é muito fácil quando você tem uma instituição que banca essa conduta, é um protocolo, mas eu penso que parte dessa dificuldade, eu acho que Souza já colocou um pouco, é porque não há um pacto da própria sociedade de que a gente... Não há nada muito assertivo. Eu tive possibilidade de revisar agora a diretriz que Souza participou, viu, Souza? Eu que revisei a de um dos revisores e etc., a da DIDAC, que vai ser publicada, e assim, não há nada muito assertivo que a gente não tem evidência. Então, apesar do Scheme, apesar do Code, apesar do Stitch, apesar do Revive, a gente ainda está bancando as angioplastias e a gente está bancando os exames e a gente está fazendo vista grossa para o subtratamento com estatina. Então, eu estou falando numa postura coletiva. Isso é um pacto da sociedade. Enquanto o nosso sistema, aí a gente tem que falar um pouco nisso, infelizmente, a gente tem um sistema de saúde que não vai nunca remunerar pela eficiência, e eficiência seria, se eu tenho um resultado bem parecido com o outro, gastando menos, essa é a discussão básica, não tem como fugir dessa discussão. Eu acho que o sistema está respondendo como ele foi montado, né, de uma maneira geral, não é erro de ninguém, mas eu também tenho muita dificuldade, porque são várias opiniões, o paciente sai de você, vai para o outro, o paciente ele não entende que uma lesão de 90% ou de 80%, pelos estudos clínicos, poderia ser iniciado com tratamento clínico. Se ele for, por exemplo, você tem pacientes de 90% que faz mais de 10 minutos no brucis, tem só a isquemia silenciosa. E você termina por ver a lesão de 90% e dilatar. Eu faço isso. É difícil eu não orientar a dilatar, é muito difícil. Mas eu acho que o cara tem fração de ejeção normal, ele tem capacidade física boa, tem isquemia pela alteração eletrocardiográfica, mas você olha aquela lesão, você dilata. Eu estou falando isso coletivamente. Eu acho que a sociedade vai precisar pensar em um sistema de saúde como uma empresa que é bons resultados com custo mais baixo. Quanto isso, eu sei que pode ser assim, uma fantasia, pode ser meio quixotesco, mas eu acho que a gente tem que plantar essa semente, porque no futuro a gente tem que ter coragem de dizer, se o resultado é semelhante, eu vou pelo menor custo. Nunca a angioplastia é pior. E também quando eu tenho dúvida, eu digo, tudo bem, eu tenho uma dúvida cruel, vai para a angioplastia, porque ela não foi pior no Courage do que o tratamento clínico isolado. No isquemia, ela não foi pior. Então, eu posso mandar para a revascularização. Eu não estou causando heterogenia pelo estudo. Mas eu estou falando, assim, uma visão um pouquinho mais ecológica, né? Zé Augusto. Zé Augusto. Não, eu vou pedir a opinião do Tainá também, mas, assim, só um grupo específico que eu acho que tem sentido que você está falando, que assim, é a minha prática diária, né? Eu pego muito, realmente, tem um volume muito grande, são lesões intermediárias. A gente pega muito na toma, lesão de 60, lesão de 50, entre 50 e 70, né? É muito comum a gente pegar. E aí, assim, muitos desses pacientes acabam fazendo outra prova, que é a prova funcional, né? E aí depois, ou então vai para a CAT, com o FFR. E assim, a gente tem, assim, lesão intermediária, realmente, é o mais baixo espectro, né, da doença coronariana obstrutiva. Então, são os pacientes dos que têm DAC obstrutiva, são os que têm o melhor prognóstico. E eu não sei se a Tainá conhece, tem um trabalho que a gente apresentou no Clube do Artigo no passado, que usou provas funcionais nesses pacientes, usou especificamente PET e ressonância, que são as melhores sensibilidades, né, os melhores acurácias. E nesse grupo específico de paciente, a acurácia foi péssima. Eu não lembro os números, mas foram próximos de 60%, ou seja, foram péssimos. Ou seja, até mesmo as provas funcionais são ruins para esses pacientes, não vão definir muito, comparado com o FFR, que é o padrão ouro, né? Então, assim, eu acho que nesse grupo, é uma sugestão que eu tenho, por exemplo, nesses grupos, talvez, de lesão intermediária, parar por aqui, né? Ele tem dor, tem uma lesão que não é crítica, né? Não vai dar uma isquemia muito significativa, e eu acho que talvez, nesse caso, Augusto, aí eu concordaria com você, na lesão intermediária, eu acho que talvez pararia por aqui, seria talvez um pacto nosso aqui. Eu não sei se o que Tainá acha em relação especificamente nesse grupo. Não, concordo. E se você olhar, a acurácia da angiotomo, ela é
excelente nesse paciente intermediário ali. Então, assim, a angiotomo falou para você que é intermediário. Quantas vezes eu vejo o paciente, às vezes, com a lesão uniarterial no angiotomo direito, ANDA, às vezes até importante, mas vou te falar, mas uma lesão importante na direita, na angiotomo, tratamento clínico, e muitas vezes esse paciente está indo para cá, tipo, e vou te falar, se eu sou hemodinamicista, eu tô vendo o Gilberto aqui também, se eu sou hemodinamicista, o clínico manda um paciente que é angiotomo, tá dizendo, uma coronária direita, uma lesão única, ele tá me dando uma mensagem, eu já recebo esse paciente na sala de hemodinâmica, eu já tenho o meu intuitivo viés de acreditar naquilo que eu faço, e o clínico ainda está me reforçando. Então, assim, eu concordo super que a gente tem que saber, até aqui eu tenho informação suficiente para estar tranquila, e é isso, assim, acho que a gente tem muito paciente que às vezes a gente está indo muito além. Assim. Só reforçando uma coisa da angiopatia, que é, rapidinho, só finalizar aqui, Vitor falou aí, eu acho que, assim, duas coisas. E aí, reforçando isso que o Luiz falou, a gente precisa criar a maturidade de conhecer uma anatomia e saber que a gente pode tratá-la clinicamente muitas vezes. Então, assim, ok que eu concordo que tem as lesões muito graves que vão titubear todo mundo, mas uma lesão importante numa coronária direita, sabe, tipo, não vai mudar prognóstico se tratar. O que eu não acho que a gente não deva desprezar sintomas. Às vezes também a gente está minimizando sintomas. Tem uma análise também, uma subanálise elegantíssima do isquímia, que é uma análise de qualidade de vida. E veja, eles usam o score do Seattle nessa análise. Pacientes que têm Seattle muito baixo, ou seja, aqueles que são muito sintomáticos, que têm mais do que 3 episódios de angina por semana, que ficam com Seattle menor do que 30, esse paciente, sem intervenção, a probabilidade dele ficar livre de angina no segmento de 1 ano e depois no segmento de 3 anos, a probabilidade de ficar livre de angina é menor do que 30%. Então, esse paciente eu vou esperar 1 ano, 3 anos para dizer, parece que não melhorou a angina mesmo não. Então, assim, este paciente que é muito sintomático, que impacta importante em qualidade de vida, eu concordo que a gente deve ser mais precoce, mas sabendo que eu não estou fazendo isso para ganho prognóstico, eu estou fazendo isso para ganho sintomático, né? Desculpa, eu interrompi alguém. Não, Tainá, era uma reflexão aqui nessa conversa, que assim, eu acho que a médico, eu não sei se é bom ou ruim, isso é questionável, mas é extremamente crítico, né? Acho que sua profissão, no debate. Eu acho até que tem um componente geracional, que pode ser que a nova geração tolere mais a doença coronariana crônica como fundamentalmente um tratamento clínico, e a exceção, um tratamento de revascularização. Talvez, porque as pessoas, os cardiologistas que já têm mais experiência, não digo todos, mas talvez a maioria, e também estou especulando, né, tenham mais, digamos assim, um medo, tenham uma tendência mais invasiva. Eu digo isso também por causa da fibrilação atrial. Eu acompanhei desde o AFib até o GRIS-TF, foram 20 anos de distância, e a comunidade cardiológica não aceitava uma série de conceitos novos, até que surgiu um trial, começou a mudar a cabeça do cardiologista, mesmo em relação à ablação, muita resistência à ablação, a entender, mesmo com esses conceitos já navegando há 25, 30 anos, entendeu? Então, é um processo que eu vejo, não sei se em outras profissões têm esse comportamento similar, mas eu acho que um médico em particular tem esse viés, assim. Eu acho que tem um lado bom da segurança, mas também pode ter um lado ruim de se adaptar mais rapidamente às evidências e às novidades, sabe? Tainá, outro aspecto quando você fala de angina, que realmente a revascularização por angina é fantástica, mas tem um estudo que nós já discutimos, eu me esqueci o acrônimo aí, talvez alguém possa lembrar, em que ele pega um número grande de pacientes e um deles, assim, um grupo de uns 6 mil pacientes tem angina. Ele mostra, numa evolução de 5 anos, que em 1 ano depois, já daqueles que tinham angina, uns 30%, 40% já não tem mais angina. E ao final de 5 anos, em torno de 50% ou menos já não tem angina. E os que não têm angina, não foi por revascularização. E no final, a mortalidade dos anginosos é muito baixa. Então, mesmo nos anginosos,
o tratamento clínico é importante. É claro que eu sempre digo o seguinte, você indo para o tratamento clínico puro, você vai ter mais episódios de dor, vai sair mais na urgência, vai usar mais remédio. Mas não quer dizer que vai ter mais morte ou menos morte do que um que foi revascularizado. Eu acho que esse é um ponto. Acho que é isso, a repercussão dos sintomas e qualidade de vida. Se o paciente, às vezes você tem que segurar um pouquinho, otimizar um, otimizar dois, daqui a pouco. E lembrar, gente, vejam que estatina é antianginoso. Tem trabalho mostrando estatina com melhora de angina. Então, estabilizar a placa, ou seja, tratar a placa, acaba também melhorando o sintoma, né? Então, tem essa questão. Só uma ponderação aqui que eu queria saber, que talvez seja polêmico, mas que um dado, assim, já que a gente está falando de revascularização de doença coronariana crônica, um dado que eu acho também relevante, que eu acho que a gente precisa ter uma sensibilidade como cardiologista para ver, é uma questão que eu falo que é a carga de placa, sabe? Às vezes a gente fica discutindo uma lesão, a outra lesão, porque uma é 70, a outra é 80. Uma coisa que a gente tem que respeitar na doença aterosclerótica é essa questão carga de placa. Então, às vezes o paciente tem uma placa isolada só, uma carga de placa pequena, mas aquele paciente, assim, subanálise do Courage, subanálise do isquímia, algumas subanálise do Bari em diabéticos, traz um dado, assim, que no paciente com alta carga de placa, talvez a gente mereça uma atenção diferenciada nesse sentido de revascularização para você proteger o território. Só que o problema é que o que é elevada carga de placa? Então, a gente não tem essa resposta, porque elevada carga de placa não é ser triarterial, isso eu sei, porque os trabalhos já me mostraram que ser triarterial não muda prognóstico. Mas em que eu posso refinar ainda mais esse dado para talvez tentar entender quem é esse paciente que eu vou dizer, poxa, uma carga de placa realmente muito alta que talvez mereça uma atenção diferenciada. A questão aqui é não ter o dado para dizer isso, mas a gente precisa olhar diferente esse paciente. Tainá, e para complicar ainda mais a história, ainda tem duas formas de carga de placa, né? Dois tipos de carga de placa, que é a carga de placa global, ou seja, o quanto que você tem de placa na sua árvore coronariana, e a carga de placa individual da placa, né? São dois conceitos diferentes ainda mais, né? E aí, para complicar ainda mais, ainda tem o conceito de vulnerabilidade, né? Então, eu acho que se a gente for por aqui, a gente vai terminar 10 horas da noite. Exato. É isso que eu ia falar, Tainá. Já estamos aí com 1h30, foi fantástico, né? Você vê que o tempo passou que nós não sentimos. Eu queria parabenizar a sua apresentação, convidar para você vir mais vezes, né? Não só para falar, mas se puder participar também, que a gente mostra aqui que você tem um conhecimento muito grande e foi muito enriquecedor sua apresentação. E esteja sempre à vontade aqui para vir mais vezes aqui com a gente. Ok? Então, parabéns, foi uma aula excelente. Eu acho que o Luiz tem razão, eu acho que vai ter que ser, a gente colocar como obrigatório para nossos residentes assistir essa aula do YouTube. Mais uma vez aí, uma honra estar aqui entre vocês. Aprendo muito com vocês, assim, muito mesmo. E, enfim, uma honra. Estamos aqui. Tentarei às terças-feiras estar aqui sempre presente, porque eu acho que agrega demais, assim, esses comentários de vocês são muito bons mesmo. Souza, tem a turma da Bahia aí, viu? Tem tem uma galera aqui. Eu queria parabenizar, agradecer a presença. Gilberto, Gilcinho. Gilson. Tem mais alguém aí? Maurício, né? Quem mais? Maurício. Beleza. Que bom. Muito bem, muito bom. Venham mais vezes, pessoal, e estejam à vontade aqui para falar na nossa reunião. Aliás, a turma da Bahia teve um desempenho fantástico aqui na nossa reunião. Quero ver que se o próximo é baiano também, porque a nossa secretária vai fazendo a seleção, só dá Bahia aqui. A turma daqui tá com ciúme já, meu senhor. Já tá. Na próxima a gente vem aqui para poder apertar vocês também um pouquinho, que é bom estar do outro lado também, comentando e provocando. Não tem dúvida, é lógico. Não é só ser vidraça, não. Ser pedra é bom também. Não, mas sua aula foi excelente. Não teve nenhum aperto, não. Sua aula foi ótima. Você saiu... Fantástica, meu. Ó, Gilberto aí, doutor Sena. Muito bem. E aí, professor Souza, tudo bem? Tudo bem, aí.
Meu amigo, olha, eu gosto tanto dessa doutora que apresentou aí. Ela é essa simpatia, um conhecimento vasto. Discutir paciente com ela diariamente é um prazer. No corre-corre aqui, sair dos vários procedimentos que eu fiz no dia, estou aqui agora para poder aprender um pouco com ela e rever vocês aí. Mas foi um prazer. Uma honra. Gilberto aqui já foi o primeiro, né, Gilberto? Desse ano. Abri os trabalhos. Ele abriu os trabalhos desse ano, entendeu? Então, meu amigo, forte abraço. Doutora Tainá, parabéns novamente, viu? Uma honra. Meus mestres aí. Parabéns. Foi muito bom. Bem, pessoal, boa noite a todos e até a próxima semana com mais uma reunião magna. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.